Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Esgrima Histórica e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as mulheres na Idade Média, como elas eram vistas, o que elas podiam e não podiam fazer, e etc. Antes de tudo, a gente precisa entender que grande parte da vida das mulheres, da vida das pessoas na realidade, girava em torno da religiosidade, né? Especialmente falando na Europa Central, do catolicismo. Mas principalmente os documentos que chegam até nós nos dias de hoje estão muitas vezes sob essa ótica, porque quem produzia a maioria dos textos que sobreviveram eram monges, padres e papas, etc. Então a gente tem aqui um olhar clerical sobre a mulher, principalmente. Você dificilmente vai encontrar muitos relatos sobre camponeses falando de mulheres, ou falando de qualquer coisa na realidade. Então vamos começar do começo. É importante entender que para os medievais existe o pecado original, e ele foi cometido por Eva. Então, Eva, mulher, pecado original. Você tem essa relação. O feminino, né, o sagrado feminino, para o catolicismo, acho que para o cristianismo em geral, mas principalmente para o catolicismo, ele está ligado a algumas figuras de mulheres. Eva é uma delas. A segunda mulher que é muito importante para essa relação feminina com a cristandade é a Virgem Maria. Então aqui nós já temos dois tipos de mulher completamente opostos. Eva, pecadora original, e a Virgem Maria. E Virgem Maria era muito, mas muito importante na Idade Média. Notre Dame, a igreja de Notre Dame, Notre Dame traduzido fica Nossa Senhora. A gente fala Nossa Senhora toda hora. Inclusive do italiano também, Madonna. A Virgem Maria é muito importante para todo o cristianismo. Então Maria é o oposto de Eva e é a mulher santa. E no meio disso tudo nós temos uma terceira mulher, que não é nem a Eva, a pecadora, e também não é nem a Virgem Maria, a santa. E essa mulher é Maria Madalena, a prostituta que largou essa vida para trás e agora vive uma vida mais regrada conforme as regras do cristianismo. E são essas três figuras que representam todos os espectros do sagrado feminino no cristianismo. A ideia é que a mulher tomasse para si o exemplo da Virgem Maria. Inclusive, as mulheres que permanecessem virgem, elas tinham, teoricamente, de acordo com alguns medievais, um lugar melhor no céu, né? Eles usavam até a porcentagem. Eles falavam que a virgem tinha direito a não sei quanto, e aí a viúva tinha direito a metade disso, e a mulher casada normal é metade da metade, e falavam esse tipo de coisa. Então, o quanto pura, entre muitas aspas, porque a pureza para eles era considerada virgindade, o quão pura fosse a mulher, quanto mais pura ela fosse, mais alto seria o seu lugar no céu. Conforme começou a surgir o amor cortês, né, que é o amor da corte, que é o surgimento na nossa sociedade, considerando a sociedade ocidental, europeizada, blá blá blá, essa sociedade que dita os padrões que a gente vive, esse é o início da expressão de amor como nós conhecemos, o amor cortês na época medieval. Antes disso, a noção de amor, como nós temos ela hoje, não existia. E com essa visão, a gente consegue acessar um pouco mais da ideia do amor, especialmente na parte da aristocracia, né, os nobres, etc. E você tem uma valorização da mulher e ela é cortejada. E como ela se mantém pura, ela recusa esse cortejo dos homens. E você tem esse ideal. E é possível, provável, eu diria até, que essa visão fosse plural. Pessoas que viam ela com mais intensidade, pessoas que viam com menos intensidade, pessoas com maior ódio às mulheres, pessoas mais aceitativas, se essa palavra existe, não sei. Mas pessoas que aceitam mais as mulheres. Mas como no geral era o pensamento religioso, o pensamento que a maioria das pessoas seguia, tinha-se essa ideia de que a mulher ela tinha certa inferioridade comparada ao homem. Inclusive, isso traz muitas coisas específicas do pensamento, como por exemplo, a vida vinha do homem. Quem tinha os filhos era o homem, era o sêmen do homem
que trazia a vida. A mulher somente carregava essa vida no seu ventre. Isso, inclusive, era basicamente um dos motivos pelos quais as mulheres não costumavam herdar as coisas de pais. Se você tivesse uma filha menina, ela não era sua herdeira, porque o filho dessa sua filha não seria filho dela, e assim a sua linhagem não passaria adiante, porque só homem passa a vida adiante. Então, a partir do momento que sua filha herdou suas coisas, essas coisas que ela herdou vão para outra família, porque o filho que ela tiver não vai ser filho dela. Eu não sei se ficou claro, provavelmente ficou confuso, porque é um pouco confuso. Mas é basicamente isso. E uma coisa é certa, se o seu marido tivesse terras, você estaria, no geral, você teria boas chances de se tornar uma dona de terras. Isso mesmo, porque quando o seu marido morresse, dependendo de onde você estivesse, da época, as leis do lugar, você herdaria as terras dele. Tinham lugares em que as mulheres detinham posse de 1/3 dos castelos. E tinham homens que se enfureciam com isso. Teve um padre que escreveu algumas cartas que... Bem, a difamação é uma palavra bem eufemística para o que ele falava, né? Sobre uma mulher que estava com uma disputa de terras com esse tal padre. As mulheres, muitas vezes, também governavam quando seus maridos estavam ausentes. E dependendo de quem você estiver falando, isso pode significar a maior parte do governo da pessoa. Por exemplo, se seu marido sai em cruzada e vai passar 15 anos lá tentando tomar as terras de Jerusalém, ou sei lá, dependendo da cruzada vai ser coisa diferente. Mas enfim, se seu marido sai e passa 15 anos fora lutando, você está governando enquanto isso. Então, às mulheres era concedido autoridade. Autoridade até mesmo em cima de certos homens. E nós temos alguns casos de mulheres únicas na história que eram meio que uma exceção. Por exemplo, a mais famosa de todas, creio eu, Joana d'Arc. Para quem não sabe, Joana d'Arc foi uma guerreira que liderou os exércitos franceses na Guerra de 100 Anos, conseguindo meio que dar a volta por cima na derrota que ela estava sofrendo pela Inglaterra, que ela já tinha perdido várias terras, estava maus lençóis. Então, uma camponesa adolescente disse que teve uma visão em que ela deveria ocupar um lugar militar, e nesse lugar militar liderar tropas para salvar a França. E ela conseguiu, ela ocupou esse lugar militar, liderou as tropas e foi tomando de volta as terras que os ingleses haviam tomado dos franceses. Até que ela foi capturada, e os ingleses levaram ela, julgaram ela, sentenciaram ela, não lembro agora do que foi exatamente, bruxaria, não sei, foi alguma coisa nesses termos, e queimaram Joana d'Arc. Para a gente entender por que isso aconteceu, a gente precisa levar em conta o contexto, né? Primeiro que Joana d'Arc era virgem, e como a gente já viu aqui no vídeo, virgens tinham um certo status religioso, né? Elas eram maiores do que as outras mulheres. A França estava em frangalhos, né? Ela passou por uma crise interna terrível. Depois, ela sofreu um monte de derrota pelos ingleses. E o povo francês, eles estavam basicamente numa situação terrível. E de repente aparece uma mulher dizendo que teve visões de Deus. Uma mulher virgem, né? Que aumenta a veracidade do que ela fala aos ouvidos dos que ouvem, aos ouvidos dos medievais que estão ouvindo. Uma mulher virgem falando que Deus está dando visões para ela e que ela vai conseguir tomar de volta as terras francesas, vai unir a França. Então, quando você está nesse lugar de vulnerabilidade e você ouve uma pessoa com as características que a Joana d'Arc tinha, falando o que ela falava, você vai tender a acreditar. E é por isso que a Joana é um caso excepcional. Você não tinha, quer dizer, até tinha leis falando que mulher não pode X, Y, Z, né, fazer algumas coisas, mas você não tinha nenhuma lei que impedisse a Joana de fazer o que ela fez. E por que você não via outras mulheres fazendo o que ela fez? É porque socialmente aquilo não era tão aceito. Eles aceitaram aquilo porque a Joana estava num lugar trazendo promessas para o povo francês que eles queriam ouvir. Então, aceitar a Joana no lugar que ela ocupou foi muito mais uma jogada política do que uma jogada de valores morais. Tanto que a Inglaterra pegou os valores morais opostos e fez a jogada política dela, que foi queimar a Joana viva falando que ela era uma bruxa. Por exemplo, se eu for pegar aqui a lista de bilionários, os 10 maiores bilionários do mundo hoje, de acordo com a Forbes, são Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, Warren Buffett, Larry Ellison, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Jim Walton, Alice Walton e Robson Walton.
Os 3 últimos são Walton, da família Walton, porque o Walton era o cara do Walmart lá, criou o Walmart e deixou a fortuna para os filhos. E a Alice Walton é a única mulher da lista. E ela tá na lista porque ela foi filha desse Walton. Os outros irmãos dela também estão na lista. Então você vê que a gente tem uma bilionária na lista, mas o resto são todos homens. E essa bilionária tá na lista junto com os irmãos dela, que receberam a fortuna do pai. A gente não tem nenhuma lei falando que uma mulher não pode ser bilionária. Ela pode. Só que o contexto, o jeito que a nossa sociedade funciona, ela dificulta muito para qualquer mulher ser bilionária. E era mais ou menos a mesma coisa naquela época. Você podia ter uma mulher liderando exércitos como Joana d'Arc, mas a sociedade da época dificultava isso acontecer. Também é muito curioso que o duelo, como forma de sanar disputas judiciárias, né, o duelo judiciário, ele tinha regras, em alguns lugares, específicas para homens lutarem contra mulheres. Frequentemente, essa modalidade de duelo era utilizada, sim, para resolver duelos matrimoniais, né, disputas matrimoniais, quero dizer, mas era uma regra geral de homem contra mulher num duelo. E você tinha um jeito de lutar totalmente específico, onde você cavava um buraco, enfiava o homem nesse buraco e lhe dava uma massa de madeira. Enquanto a mulher não ficava em buraco nenhum, andava normalmente, e lhe era dada uma pedra enrolada num pano. E era assim que você resolveria um duelo judicial entre um homem e uma mulher. E esse tipo de duelo acontecia especificamente no Sacro Império Romano Germânico, ou basicamente a Alemanha de hoje. Sobre roupas, né, mostrar partes do corpo. Bem, isso não era comum nem à mulher nem ao homem. Os dois praticamente usavam roupas sempre de manga comprida, sempre com calças ou vestidos até os tornozelos e sempre com chapéus. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, deixa um comentário falando sobre o que você achou desse vídeo, né? O que você quer ver nos próximos vídeos aqui. E se inscreve no canal e ativa o sininho para ver mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!